Eu sou Érica Malunguinho, sou muitas coisas, ou estou muitas coisas. Eu sou Ana Júlia, tenho 11 anos. Me chamo Maria da Graça Araújo. Sou Angelina Aparecida dos Reis Camilo, 65 anos. Sou Marlene Santana, tenho 57 anos. Eu sou Gal Martins, tenho 41 anos, sou uma capricorniana nata. Da onde que eu vim? Eu vim da vovó Catarina, vovó Sanega, mulheres negras aí que têm histórias super diferentes, mas que perpassam aí por caminhos bem dolorosos da nossa história, né? Eu vim da Dona Nádia, minha mãe, vim do seu José, meu pai, que são duas pessoas nesse mundo que, apesar de todos os pesares, ficaram juntos. E isso é muito difícil, pensando nos nossos afetos negros. Então eu vim dessa casa cheia de amor, embora a gente tenha tido bastante dificuldade. Bom, meu nome é Pietro Grande Nascimento Batuco. Eu vim de Santos, minha terrinha natal aí. Só que morei muito pouco no litoral. Eu morei um tempinho no Peruíbe, mas é época que eu nem lembro. E aí eu vim pra Santo André. Vim pra São Paulo, onde estou estudando já com 16 anos, estudando e bastante para tentar aí, quem sabe, passar no vestibular e entrar numa faculdade pública e alcançar um dos meus sonhos, que seria, enfim, eu quero cursar jornalismo, né? Mas eu também tenho outros sonhozinhos aí que não sei se vão rolar. Eu vim de onde eu não sei exatamente onde, mas eu sei que tem uma terra, um solo fértil que me trouxe até esse agora. E o nome desse solo fértil, dessa terra, dessa matriz gestora, se chama Áfricas. Fiz uma primeira diáspora que me trouxe para este lugar que se chama Américas, que se chama Brasil. E neste Brasil eu vim de um outro lugar que convencionou se chamar de Pernambuco, Nordeste brasileiro. E para onde eu vou? Eu voltei, na verdade. Eu estou novamente em África, porque eu não estou falando de ter estado, estar e ir apenas para lugares físicos, né? Para territórios marcados. Eu estou falando do meu espírito, da minha alma e da minha experiência enquanto sujeita no mundo que circula esses territórios culturais. Então, eu acho que é para este lugar que eu estou e continuo indo, né? Visionando este amanhã próspero, positivo, afirmativo, bonito. E óbvio que, enquanto isso, né, parece um papo muito otimista, mas não é sobre otimismo e não é só sobre esperança, é sobre sentido da luta. Eu estou em estado de alerta, em luta constante e tretando constantemente. Mas o sentido dessa treta, desse desgaste, dessas dores, diz respeito a coisas muito positivas para o nosso povo. Então, é para aí que eu estou indo. E como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio das camadas que me compõem. E que camadas são essas? Eu sou uma artista, eu sou uma educadora, uma professora, eu faço parte da política institucional, estou uma deputada hoje. E então essas camadas me ajudam são minhas ferramentas, né, para movimentar esses estados do tempo. E uma coisa que eu acho legal também de afirmar em relação a isso é que isso não tem uma cronologia no sentido de um tempo linear. Então,
Por que dizer isso? Porque não há linearidade, porque não é sobre cronos e cronologia, porque nosso tempo é Iroko, o orixá do tempo. Então acho que é por aí. Eu quero ir pro onde tenha espaço para todo mundo, que todo mundo tenha esse espaço, né? E que seja todo mundo por igual. A gente fala sempre assim, né? Que a gente quer ir para um lugar que as pessoas tenham direitos e deveres. Então é esse lugar que eu quero mais ir. Filha de Xangô, com Oxum também aqui me embalando. Mãe da ou do Luamin, como ela está nesse processo de se entender, ou ele está nesse processo de se entender. Sou uma artista, uma pensadora em dança e que discute diversas questões políticas, poéticas do corpo preto na dança. Também tenho o desejo de criar o Instituto Sansa Croma para pensar uma escola de formação em dança, baseado muito nesse conceito da convivência, no conceito de pensar essa poética decolonial, de que a gente possa receber artistas de fora nesse instituto, e que a gente possa criar diversos processos de convivência, de residência artística, enfim. Muitos desejos com a Zona Guibara, apesar de ser a caçula do rolê, mas é uma caçula que já me deu muitas, que eu não esperava chegar onde chegou tão rápido. Então, eu também tenho esse desejo de pensar, estruturar um processo de metodologia também, para pensar esse corpo gordo na cena da dança. Eu sou do estado de São Paulo, num lugar chamado Morro Agudo, nasci em Morro Agudo, depois fui para Guaíra, depois fui para roça, num lugar onde eu aprendi a conhecer um pouco as plantações, onde eu pude conhecer a capacidade dos meus pais, né? Como pessoas que trabalhavam na roça. Então, eu vim também de um útero sagrado da minha mãe Margarida da Conceição. Eu quero chegar num mundo melhor. Eu quero chegar num lugar onde todos possam ter vez, voz, saúde, ser pessoas equilibradas, ser pessoas felizes, ser pessoas que se importam uma com a outra. É nesse lugar que eu quero. Rincon, um apelido que antes do artístico é o apelido de quebrada, que é ligado ao futebol. Futebol foi o esporte que me fez conhecer a rua, as pessoas, né? A diversidade das pessoas, esse tipo de coisa. Entender minha quebrada, o ritmo, quem é quem que faz o quê, esse tipo de coisa. Isso é o que me deu base para fazer música depois, mas eu diria que o futebol é o grande condutor para eu conhecer o tete a tete mesmo da vida, assim. E com 15 anos de idade eu me adentro nas artes, no caso compondo e cantando. E dali para frente passo por várias etapas e muita coisa acontece na minha vida. Sou do estado de São Paulo, nasci aqui em Itaquera, na região que eu amo muito, que é a Zona Leste. Sou ativista, sou musicista e digo que sou tocadora de tambor. Para onde eu quero ir, é isso? Eu espero estar sempre nos lugares onde tem resistência. Esses lugares eu quero estar, porque onde tem a resistência tem a luta e o ganho não tem ganho sem luta. Então é estar nesses lugares, né, permeando, levando um pouco da experiência que a gente adquiriu nesses 40 anos de luta para todas as faixas etárias, porque não dá para falar que é só para criança, para o jovem, mas tem nossos idosos que estão esquecidos, né? E a gente tá se tornando também nesse lugar. Então, onde tiver resistência
e eu puder estar para contribuir, eu quero estar. Eu não sonhei num futuro, no passado, porque o sonho de qualquer família preta nesse país racista é que a gente só permaneça viva. Então, tudo que era além de estar viva não foi possível imaginar no passado. O futuro, sonhar com o futuro, é um privilégio que poucas pessoas têm. As pessoas pretas e periféricas só puderam, até então, sonhar em estar vivas e conseguir um trampo, um trabalho para se manter e para ajudar a família. Agora, essa coisa de sonhar uma profissão X, fazer tal coisa Y, isso não chegou até mim. Isso não chegou até mim. Então, eu não pude ter sonhos, né, nesse sentido de imaginar um futuro, etc. Mas eu construí os sonhos depois que eu me dei o direito a isso. Depois que chegou até mim a possibilidade de sentar num lugar e dizer: sonha, neguinha. Você pode sonhar, você deve sonhar. Sonho se sonha para movimentar as coisas. E não necessariamente a gente chega num lugar, a gente caminha. Né? O sonho serve para isso, para caminhar. Então, assim, agora eu tenho o direito de sonhar, né? Há um tempo eu tenho o direito de sonhar. Digamos que eu estou caminhando neste sonho, né? Para que ele caminhe, mas a caminhada é longa. Então, eu não estou nesse lugar. Né? Não cheguei nesse lugar, porque primeiro que não tem chegada e segundo que depende de um todo. Né? Isso só vai estar satisfeito, isso só vai estar positivo, só vai estar completo quando eu ver meus irmãos, minhas irmãs bem também. Então, nós estamos indo. Né? Que eu cheguei com o meu tambor, porque desde pequena, quando eu aprendi a tocar tambor, eu almejava levar ele aonde eu estivesse, e musicalmente, culturalmente. Só que lá atrás eu não tinha essa noção de cultura, mas eu tinha que o tambor, que é a cantiga que eu canto até hoje, vai buscar quem mora longe. Então, eu sempre tive. E a arte, tanto é que eu trouxe desde o tambor para a cultura do samba, para o grupo formado. Então, quando eu me refiro ao tambor, eu me refiro que lá atrás o meu sonho era ser sempre tocadora de tambor e levar meu tambor a todos os lugares que eu fosse passar. Eu levei ele, aprendi ele na religiosidade, levei ele na musicalidade, na modalidade de samba, levei ele na minha luta. Então, ele era um sonho que ele se faz presente até hoje. E uma adolescente que, quando viu essa oportunidade de poder extravasar esse desejo da dança e do corpo, uma professora olha e diz: olha, você não vai poder dançar na festa da escola porque seu cabelo não faz coque, então você vai ser minha assistente, você vai me ajudar nas coisas aqui, arrumando figurino das suas coleguinhas. Então, naquele momento, caiu por terra muitas coisas, né? Afinal, eu só tinha 10 anos de idade. Então, eu percebo, hoje eu olho para trás e olho para aquela adolescente que era fã das amigas, né? Que compunha um grupo de amigas todas brancas
e um grupo de amigas que, de certa forma, eram populares na escola, então fazer parte daquele grupo, naquele momento, olhando para trás, hoje eu falo, nossa, como eu fui idiota, mas olhando naquele momento, era importante para eu me sentir aceita, mas mesmo assim era uma sombra. Eu vivia a sombra das minhas amigas e vivia extremamente silenciada por tudo que aquele ambiente era, né? Então foram várias situações de negação que negaram para mim a possibilidade até de pensar um futuro. Mas é isso, assim, porque eu me tornei realmente quem eu não imaginava ser. Futuro é quase que um presente, assim, não é tão diferente do presente. Porque é toda hora o futuro, assim. Tipo, tem coisa que você pensa assim, que você fala, pô, se eu treinar toda semana, fazer 200 flexão, você bola um plano ali. Você fala, em tanto tempo eu vou ficar forte. Aí você fala, putz, mas 200 flexão é foda, pai, você não faz. Aí do nada você lembra disso, aí você fala, pô, se eu tivesse feito, eu tava forte agora. Se eu tivesse seguido aquele plano, tá ligado? Então, tipo, toda hora é o futuro, se você for ver assim, mas a gente às vezes dá mole. Eu vejo o futuro também, ele é algo abstrato, né? Ele é algo que a gente não vê, mas a gente se prepara, né? O futuro para mim, ele é amanhã, ele é daqui a pouco, sabe? Ele não é aquela coisa tão distante. Eu tenho que estar me preparando a cada dia para o futuro. Então, a cada dia que eu levanto, que eu agradeço a Deus pela vida, para mim já é o futuro. Esse dia é o meu futuro, sabe? Então eu tenho que viver ele muito bem vivido. Eu tenho que preencher esse dia com tudo aquilo que eu gosto, com tudo aquilo que eu acredito. É o agora sendo cultivado. O futuro diz respeito a uma parte do elo. Qual é o elo? É o tempo. Qual é o elo? A ancestralidade, que é passado, presente e futuro. O elo é a permanência. Então, o futuro, ele se dá exatamente à medida que reconhecemos e pensamos e nos fortalecemos com o que foi, com o passado, fazemos o mesmo em termos de compreensão do presente e aí o futuro virá impávido. Ele é uma parte do elo da consistência e da permanência de nós no mundo. Um exemplo. Sabe quando, por muito tempo, a gente foi destituída do saber, do conhecimento de que nós temos uma história anterior à escravização? A gente não sabia, né? Dizer, descendente de escravizados, tal, não sei o quê. Não, tem uma história ali, grande, bonita, acontecendo. Chicamonicong, né? A primeira trava aqui no território, né? Nesse território brasileiro e etc. Quando a gente tem consciência disso, isso não nos deixa mais soltas no mundo. Fala assim, tem raiz, sabe? Tem história, tem coisa acontecida antes. E aí a gente não começa do zero, a gente precisa reinventar a roda. A gente continua, dá sequência ao mangue, a raiz que brota esse mangue, que somos nós, que vamos para tudo que é lado e pensamos de diversas formas e construímos caminhos inimagináveis. Porque você já viu onde começa o mangue, onde termina o mangue? Não dá para saber. É a gente. A gente nem principia, a gente nem acaba. Então, acho que o futuro é exatamente isso, sabe? É a permanência, a persistência e a continuidade de nós conscientes dessa história.
Vamos falar de assunto de criança, então. Já que toda criança já acreditou no Papai Noel, na Fada do Dente, no Coelhinho da Páscoa. E foi engraçado como eu descobri que a Fada do Dente não era real. Porque uma vez eu fui espiar se ela ia vir. Aí eu vi assim minha mãe e falei, o que minha mãe tá fazendo aqui? Aí eu vi ela colocando um dinheiro lá embaixo. Falei, mas não era a Fada do Dente? Aí depois na manhã seguinte eu falei, mãe, o que você tava fazendo trabalho da Fada do Dente? Colocando dinheiro lá. Aí minha mãe tentou me relar falando, ai filha, é que a Fada do Dente me mandou porque ela tá muito ocupada. Aí eu falei, mas mãe, a Fada do Dente nunca tá ocupada. Ela sempre me deu dinheiro. Como que você veio assim do nada e fez o trabalho da Fada do Dente? Como assim? Ai, eu falei, não é possível. Eu quero saber se a Fada do Dente existe ou não. Aí minha mãe falou assim, ah filha, a Fada do Dente não existe. Aí eu falei, ah, que triste. Mas o bom de acreditar na Fada do Dente é que a gente ganhava dinheiro, né? Isso que é o bom. Quando a gente era criança, a gente ganhava dinheiro de um dente. Então era muito legal isso de ser a Fada do Dente e o Coelhinho da Páscoa. O que é a mentira, né? Vamos jogar aí. A gente vive num mundo, numa sociedade na qual a gente é bombardeada, né, o tempo todo com informações que você não sabe se é verdade ou se é mentira. Agora, qual que é a minha verdade? Eu tenho que acreditar na minha verdade. Mas, infelizmente, a gente está dentro dessa sociedade na qual você tem que sobreviver e viver com essa mentira, né? Então, você vê a parte política hoje, se você for discutir que verdade nós estamos tendo com o governo que está aí, que verdade que ele está pregando para nós? Como você acreditar nessa situação política que o país e o mundo inteiro vive? Então, ele é muito complicado, né? Então, eu vejo assim, você acaba transmitindo algo que, se você não buscar a sua verdade, você acaba contando essa mentira, alimentando essa mentira e vivendo com essa mentira, né? Então, eu acredito assim, que nós temos que sempre nos policiar, buscar a nossa verdade e tentar, sabe, peneirar ao máximo para que a gente não viva nesse mundo de ilusão, nesse mundo da mentira que está aí. Mas que ela é também complexa, né? Que muitas vezes você tem que deixar um pouco a sua verdade para poder fazer com que as coisas caminhem nessa mentira. Olha que coisa maluca isso, né? Às vezes eu acho que eu preciso criar mesmo essas mentiras. Eu vou dar um exemplo idiota. Vocês vão falar, ai, Gala, por que você falou isso? Mas eu vou falar. Big Brother, por exemplo, é uma coisa que eu assisto. Apesar de saber todos os danos sociais, né, como uma boa socióloga, saber o quanto o Big Brother manipula, né, incentiva a violência, enfim, várias coisas. Assistir Big Brother me tira um pouco... É uma mentira que eu criei, por exemplo, assistir Big Brother. Assistir novela, às vezes. Vocês chegaram que eu estava assistindo Paraíso Tropical, uma novela antiga que eu gostei muito, que quando a Lami nasceu, a Lami fez 1 ano, ela começou a passar, e eu lembro muito dessa novela. E essa novela tem coisas muito questões sociais bem complicadas, assim. E eu paro para assistir a minha novela, que é o momento que eu quero desligar de toda a Gal Martins, né? Desobediente, militante, ativista, artista, indignada, né? Eu sou tudo isso, mas tem momentos que eu prefiro criar as minhas mentirinhas. Agora, quando a gente sai para esse outro âmbito da pergunta e vai para essa... A gente já nasce numa ilusão, né? Porque é isso, eu sou um corpo cheio de estigmas. Como eu sempre falo em todos os lugares que eu vou. Eu sou gorda, sou preta, sou da favela, sou macumbeira, sou mãe solo. Então, o mundo está estruturado
numa base de uma ilusão para que eu possa achar que eu sou aceita neste lugar, né? Neste mundo, nessa estrutura social. E eu não sou. Meu corpo estar aqui com vocês hoje é um ato constante eu vou falar de novo, de desobediência, porque o que querem é que achem que eu sou uma mulher gorda e preta e que eu não devo estar no lugar que eu estou. Porque o tempo inteiro eu tenho que provar que eu sou eu, gente. Toda hora. Toda hora eu tenho que provar que eu sou a Gal Martins. Então, o mundo é uma ilusão, gente. Eu acho que tem 2 pontos de vista. Acho que a gente pode... Eu penso em dividir em 2 pontos de vista. Eu penso nas mentiras e nas ilusões que nos foi colocada, tipo uma história falsa de a construção de uma cidade, de um território, de um país falso e mentiroso, né? Do mito da democracia racial, de um mito de uma diversidade que não existe. Então, assim, tem uma mentira que foi contada que é extremamente nociva, que criou em nós uma falsa dimensão do que é este lugar. Que imagina você crescer acreditando que somos todos iguais, que estamos, né, no país das 3 raças e que isso é muito bonito e que tem um carnaval. Essa é uma mentira muito nociva, foi muito nociva e danosa, que fez com que, por exemplo, hoje a nossa população não alcance o nível de consciência necessário para reverter a situação ainda. Então, assim, tem umas mentiras, acho que tem esse ponto de vista, né, dessa mentira, né, dessa mentira de sociedade, dessa mentira, enfim, que prejudicou a nossa construção. Acho que tem essa mentira, tem essa ilusão, né, que estava a serviço de outras pessoas, né, escondendo verdades bem nefastas, né, escondendo a verdade que é o racismo, a verdade que é a LGBTfobia, a verdade que é o machismo, né, a verdade era essa e eles esconderam com muitas mentiras. Então acho que tem esse ponto de vista que nos organiza de uma forma muito difícil, assim, complicada, nesse agora. Essa necessidade, assim, de justiça, sabe? Que eu tenho, que é o que tá me movendo ultimamente, assim. Quero levar isso pro futuro, né? Que já daqui a pouco. Meu avô me falou isso uma vez e ficou na minha cabeça. Tenho medo de perder a essência que eu sou. A essência que me faz ser eu, o Pietro. Então, por exemplo, esse negócio de ser um menino alegre que tenta ajudar os outros, mesmo com um monte de coisa na cabeça, eu pretendo não perder, por mais que aconteçam previstos. Tem gente que deixa um pouco a personalidade de lado ou alguma coisa para trás por conta de algumas situações da vida. E eu fico me regrando bastante para não perder. Então, algo do passado, do meu passado presente, que eu levarei pro futuro é isso. A personalidade, tentar não mudar, apesar de tudo. E o que eu deixaria aqui, com certeza a minha imaturidade, que querendo ou não, as pessoas falam, você é uma pessoa muito madura, mas só eu, minha mãe e meu pai sabem o quanto eu também sou imaturo e, enfim, eu tenho 16 anos, mas é algo que eu pretendo deixar aqui quando eu tiver, sei lá, 25, né, porque, enfim. Pimenta, dendê e farinha de mandioca. Por isso que eu defendo uma coisa que se chama alternância de poder. Porque eu acredito muito que um mundo gerido, gerenciado, movido por outras caras, por outros pensamentos, né, matrilineares, não ocidentais, que diz respeito aos povos originários aqui desse território, indígenas originários de África, outros indígenas, que
prezam pelo cuidado, né, que tem um cuidado com a terra e um pensamento sobre a terra, né, que a terra, eu estou falando na terra, enquanto lugar de sustento, enquanto território também, que pensam nesse lugar, né, que a terra é mãe. Tem muito a oferecer enquanto mudança de mentalidade, sabe, das sociedades. O presidente que temos hoje, né? É um ótimo argumento. Quero que modifique. Óbvio que não é modificar. Quero que modifique os maus tratos com os animais e com as plantas também. Eu acho muito importante as plantas e os animais pra gente, porque elas vieram primeiro e a gente destruiu tudo delas. Elas estavam lá no cantinho delas e a gente veio aqui pra estragar tudo delas. Muita gente faz desmatamento e mata os animais. Eu acho ridículo isso, porque as árvores, elas dão ar pra gente, né? Pra gente respirar, sabe? E os animais não fazem nada com a gente. Eles são animais que ficam com medo da gente. A gente é maior do que eles e a gente fica matando eles. Eu acho um absurdo isso. Pô, o mundo ideal não tem como, né? Eu sinto que quanto menos, óbvio que vai parecer utópico e tudo mais, mas, pô, o mundo ideal seria, assim, um mundo com menos desigualdade, um mundo com menos fome, com menos gente, pô, sofrendo como tá sofrendo, com menos gente apanhando na rua por causa da cor, por causa da sexualidade, por causa do gênero. Com certeza seria um mundo ideal, mas, tipo, é utópico, é longe de alcançar, mas pra mim seria um mundo muito ideal, que isso cessasse, né? Por mais que, enfim, seja muito mais profundo que isso. E pra mim seria, pô, ver os meus guardados, assim, minha família, meus amigos, as pessoas que estão comigo agora, bem resguardados, com um futuro garantido, e que eu possa, talvez, proporcionar isso a eles, quem vir um dia fazer isso. E, pô, não tem como, né? Ser uma estrela da NBA aí, pô, seria incrível. Primeiro, que o futuro exista. Ele precisa existir, o futuro. Aquela louca, né? Eu já ia falar umas piadas muito doidas. Vou falar agora. Até me engasguei. Viver no panfleto da Testemunha de Jeová. Com os tigres andando do meu lado, os leões, os elefantes, a louca. Meu desejo de futuro é um desejo muito simples. É um desejo de equidade. É um desejo que as pessoas tenham oportunidades. Que as pessoas que foram apagadas da história sistematicamente tenham acesso, direito, voz, que caminhem com um bem-estar social, que tenham casa, comida, que acessem espaços de sociabilidade saudável. Meu desejo de futuro é um desejo muito comum, que as pessoas tenham acesso à terra, sabe? É muito simples, é sobre equidade, é muito simples. Aí pensando, né, socialmente, obviamente, fora Bolsonaro, não tem como não falar disso agora. Eu desejo mais empatia entre o povo preto. Eu desejo que esse apelo do amor preto cura, que é algo que eu defendo, essa possibilidade, né, das construções de famílias pretas. Eu vou fazer a propaganda política, vou dar um fora Bolsonaro. Disparadíssimo. E olha, sai fora, pelo amor de Deus, deixa a gente viver, né? Que nós queremos vida, né? E realmente, gente, eu tô dando risada assim, mas nós precisamos pensar nisso. Que o futuro nós precisamos colocar gente boa e gente que a gente acredita para mover essa sociedade.
Porque se a gente deixar um Bolsonaro aí, ele vai ser esse germe da destruição que Marlene coloca, sabe? Então, nós temos que nos preparar, nos organizar, que a gente precisa se organizar, somar forças para tirar esse cabra daí. E colocar gente competente para que a gente possa respirar. Tem muitos cheiros. Muitos. Tem cheiro de milho. Tem cheiro do batom da minha mãe, do perfume dela indo trabalhar. Tem cheiro de terra, da terra molhada quando vem a chuva. Tem cheiro de tanajura sendo frita. Tem muito cheiro, tem cheiro de jambo, de manga, carambola. Tem cheiro do meu avô, que era o cheiro só dele, sem perfume, tinha o cheiro dele, das roupas dele. Tem cheiro de mata, de floresta. Andava muito, tinha uma reserva de Mata Atlântica na esquina da minha rua. Eu frequentava ia muito, né, para essa mata. Com os meus amigos, minhas amigas, para a mata. A gente ia muito, a gente brincava muito lá dentro. E com os seres também da floresta, né, com comadre Florzinha, Curupira, enfim. A gente interagia muito com o sagrado mítico, né, das matas. Então tem cheiro disso. Tem cheiro de pólvora também. Pólvora dos fogos das festas juninas. Muito forte as festas juninas. Eu falei de milho, do milho cozido e do milho assado. Imagina uma criança que ganha de presente um espeto para assar milho. Eu ganhei de Dona Maria. Tem cheiros ruins também. Tem um cheiro de uns meninos que eu lembro até hoje. Que eles eram maiores que eu e eles tiraram minha roupa na rua. Tiraram minha roupa e me deixaram pelada, porque eles diziam que, já que eu parecia uma menina, eu não podia vestir roupa de menino, porque eu era uma menina e eles me deixaram pelada na rua. É um cheiro muito ruim, que eu lembro até hoje. Muito ruim. Mas ainda bem que tem muitos aromas bons para lembrar. Quando eu comecei a fazer teatro e tal, era jovenzinha, eu sempre tive medo de falar assim, tá velhinha um dia, eu falar assim, ai, um dia eu fiz teatro, um dia eu dancei. Eu morria de medo disso, porque eu morria de medo de não continuar, sabe? Fazendo. E hoje eu tenho mais certezas que é isso que eu vou fazer da minha vida inteira. E certeza de desespero, porque é isso, né? Vivemos no Brasil, enfim, arte e tal. Mas é isso que eu vou fazer da minha vida inteira. E eu gostaria, por exemplo, dos meus netos falarem assim, a minha avó foi atriz, a minha avó foi dançarina. E mostrar as fotos de eu em cena, falar as peças que eu fiz. Eu tenho uma vontade, assim, de que, por exemplo, algum neto seja ator, atriz,
e possa falar, eu puxei a minha avó, sabe? O que eu gostaria de deixar no mundo seria uma marca autêntica de alegria. Uma marca autêntica de alegria. E não só na questão de lembrar do Pietro. Eu sinto que se eu conseguir um dia, tiver condições de ajudar economicamente também algumas outras pessoas para abraçar, para fazer os meus braços se tornarem maiores e abraçar mais gente com essa alegria aí, seria legal. Então, se um dia eu conseguir. Bom, vou ser um astro da NBA, né? Vou conseguir ser. A Ana Júlia vai ser lembrada por batalhar. A Ana Júlia vai ser lembrada por defender todas as pessoas. Sim, eu sempre vou defender. E a Ana Júlia vai ser lembrada por isso. E a Ana Júlia também vai ser lembrada por... Eu quero muito, né? Também cantar música. Também eu acho que cantar música é um dos meus maiores sonhos. É isso, gente. Eu vou ser lembrado por isso. Dependente da sua caminhada, você pode dar umas tropicadas ou não, mas né, você não ser só lembrado por isso, e sim pelo que você deixou, e deixou coisas boas, né, para quem passou no seu caminho, de repente. E generosidade, isso é legal. E o trabalho, né, e amor, tudo pautado em arte, né, relações, amizades, tudo, né, surge a partir da arte também. Então logo é legal deixar um legado grande de arte mesmo, assim. E eu achei muito bonito esse termo, porque eles estão no presente, nós estamos no presente olhando para o passado para vislumbrar esse futuro, que é o movimento Sankofa, né? E é muito bonito esse início de peça, porque a gente está olhando, porque a Nizinga, ela não é o passado, né? A Nizinga é o futuro, a Nizinga é o futuro, né? Quando a gente se olha, vê o que atravessou a nossa diáspora, quem nós somos, né? O Abdias do Nascimento, eu estava até conversando esses dias com a Mafalda Pequenino, o Abdias do Nascimento, ele fala, né, que o processo diaspórico criou-se uma nova possibilidade de etnia, né? Que somos nós, os diaspóricos. E eu lembro que quando eu cheguei em Angola, em Luanda, a gente foi num instituto chamado Ubuntu, né? Com toda essa... a gente conhece, mas quando a gente chega lá, a gente entende, né? E aí ela falou assim, ela abriu a porta, a Agnella, que é uma africanista, africana, enfim, professora, ela abriu a porta e falou assim, que bom que vocês voltaram, né? E é muito bonito esse movimento no sentido que ela não me conhecia, óbvio, mas que bom que vocês estão voltando, né? Vocês foram sequestrados e agora vocês estão voltando. Fora Marlene presente. Porque nós temos que marcar. Mas aqui, dentro desse coletivo, Pretas Bás presente. Se fosse eu pessoa, Marlene presente. Porque o meu tempo todo eu venho lutando, então eu tenho esse reconhecimento. Alguém vai falar de Marlene presente, Angelina, Graça. Mas hoje, se fosse falar, dentro de tudo que a gente conquistou, e sempre juntas, Pretas Bás presente. Eu acho que o meu legado é de ser uma artista que pensou e que quis sair um pouco da lógica imposta de uma produção artística em dança que não favorece, né, corpos pretos, e que não traz na sua narrativa suas questões sociais. Então, eu decido, por exemplo, criar a Dança da Indignação como pela ausência, né? Pela ausência de referências, pela ausência de processos que contemplava todas as questões do meu corpo e de corpos que trabalhavam comigo, que estavam aí circulando e produzindo dança na periferia, principalmente, mas pensando cidade também. Então, meu legado que eu quero deixar é isso, assim, da possibilidade de que outros artistas, pretos, pretas, enfim, possam falar das suas questões, falar das suas dores, falar de tudo que eles quiserem, né? Com
com potência, com comprometimento estético. Eu tenho falado muito disso, de responsabilidade estética, porque a Sansa Croma sofreu, hoje não, mas ela sofreu durante muito tempo uma comparação do nosso trabalho com o trabalho social. Não com o que a gente faça seja trabalho social, é também o trabalho social, mas importante a gente lembrar que a gente tem que ter uma responsabilidade estética diante do que a gente faz. Então, por mais que a gente trate dessas questões todas sociais e políticas e poéticas que traz esses corpos, a gente tem que ter uma responsabilidade estética. Então, o que eu quero imprimir com a dança da indignação é um pensamento estético, para além de uma metodologia em dança que traga esse processo de organização dos ódios e que traga um estado, uma potência de corpo diferenciado, eu quero imprimir uma estética na dança. Assim como tantos outros pensadores imprimiram uma estética. Então, o que eu quero é pensar uma disputa de imaginário. Existe isso aqui, ó. Né? Teve Clausiana, teve Marta Garra, teve tantos outros aí pensadores de dança, mas aqui tem Gal Martins, que também imprimiu uma estética de dança a partir das plásticas e dos percursos de corpos pretos. E principalmente tem da indignação como motor dessa potência de mulheres pretas e gordas, com tudo que a gente sofre. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? A gente escuta toda hora isso. Ah, vocês são incríveis, vocês são maravilhosas, vocês são maravilhosas. A gente não está muito bem resolvida, a gente não é resolvida com os nossos corpos. Porque a sociedade o tempo inteiro faz com que a gente não seja resolvida com os nossos corpos. Semana passada eu fui fazer um exame, quer dizer, fui marcar um exame, uma ultrassom, e o laboratório disse que eu não podia fazer lá porque a maca não comportava meu peso. Então, a todo momento, a gente sofre violências no nosso corpo que fazem com que a gente não esteja bem resolvido. Por mais que a gente use a roupa que a gente quer hoje, a gente não tenha muitos pudores, a gente fica sem calcinha, a gente fica sem sutiã, a gente fica, né? Várias questões que essa corpa gorda é atravessada, a gente não está resolvido, porque a sociedade não permite que a gente resolva, porque nós não somos benquistas, né? Com corpos assim. Então, acho que também esse legado, né, de que qualquer corpo pode dançar de verdade, qualquer corpo pode criar suas narrativas em dança, suas narrativas poéticas, de uma forma profissional, responsável e também com responsabilidade estética, né? Que não é... Eu até brinco, falei, a Sazona Guibara, ela tem um apelo. E agora eu tenho pensado muito que, para além do apelo, que é dessa potência dessas mulheres gordas dançando, é também essa responsabilidade estética, né? O que a gente vai construir enquanto pensamento estético para a dança da cidade, do país, enfim. Então, é deixar esse legado de que corpas gordas podem fazer o que elas quiserem e, principalmente, elas podem, sim, viver de dança, produzir dança, ensinar dança, enfim, dançar, né, de todos os âmbitos. Vejo por aí também. Eu acho que a marca que a gente vai deixar é esse espaço, né? A gente sempre fala que a gente já tem as pretas bás que vai substituir a gente, não substituem, mas que vão estar aqui, né? Que elas vão deixar também esse legado. E também nós aqui, né? Nós, as pretas bás, como nós somos conhecidas, né? Uns chamam de mães, né? Outros de bar. Então, é esse legado que nós vamos deixar para elas, que nós vamos ficar na lembrança de muita gente, né? Eles vão lembrar, olha, as pretas bás que estavam embaixo do viaduto, né? Muitas vezes eles ficaram, né, pensando assim, um lugar ocioso que de repente foi nascendo muitas flores, né? Então, por isso que a gente fala, embaixo do viaduto nascem flores. Essas flores é vocês aí, né? Os jovens que estão vindo com a gente, está sempre presente, e também outras pessoas das nossas idades também, que a gente espera que também venham, né? Então, são esse pessoal que a gente espera estar sempre com a gente, né? Então, é esse legado, as pretas bás. Eu quero que as pessoas, quando lembrem de mim, lembrem que 19 não é 20. E conversa de malandra não faz curva. Aqui é papo reto. Quero que lembrem, assim, que não tem trégua.
para as violências e que ninguém está aqui de bobeira. Mas quero que lembrem junto a isso da luta, da braveza, da força que todo mundo fala, que lembre que junto a isso está uma caminhada e um registro de sensibilidade, de muita sensibilidade. Uma das coisas que as Pretas Bás têm é a questão do resistir, né? São 40 anos de lutas, 10 anos na Baixa desse viaduto, e a gente vem resistindo. Então eu levaria, né, a resistência e ser lembrada por a gente resistir, por a gente acreditar, confiar, né, e acolher sempre. Eu falo assim, a gente tem aqui, tem a família. Pela minha família, eu gostaria de ser lembrada, sim, como aquela pessoa rezadeira, aquela que há mais dentro desses 30 anos, tem um trabalho com as crianças. Gostaria que continuassem, mas acredito que vai ser difícil. A gente puxa um reizado na família, na qual eu faço frente. Eu gostaria que continuassem, mas também vejo que é difícil, mas não é impossível. Mas eu gostaria de ser lembrada, sabe? E como as minhas irmãs aqui falaram, essas Pretas Bás, da gente ser lembrada um dia que a gente passou por aqui, mas que isso aqui tem que continuar, sabe? Que a gente sabe que pode ser que a gente vá embora as três juntas, nós não sabemos, a Deus pertence, né? Tudo isso. Mas se não for, uma ou outra vai ficar, mas sempre vai ter para puxar aqui, sabe? A gente acredita nisso, porque quando nós entramos aqui, a espiritualidade estava presente. E onde a espiritualidade está presente, existe a resistência, né? Eu acredito nisso. Então, eu acredito nesse trabalho, confio nele e vejo que aqui é um espaço de transformação. Então, é isso. E aí eu gosto dessa possibilidade da gente pensar nesse futuro, que é como a Leda Maria Martins traz, né? Que é esse futuro espiralar, né? A gente não vai só, né? Não é cronológico, não é um futuro cronológico. Então a gente vai fazendo a cronologia da nossa história. Não, é um futuro espiralar. Eu vou e eu volto, né? E aí eu gosto dessa imagem, né? Desse retorno e dessa ida para o futuro, assim. Então eu acho, deixando aí para vocês, o futuro é espiralar. E eu acho que a gente pode abusar dessas possibilidades de encruzilhada que a gente se coloca quando a gente está pensando o futuro, né? A gente olha, a gente se coloca nessa encruzilhada de pensar o futuro. E não é a escolha de um caminho, mas é a encruzilhada, é se colocar nela. Então é isso. No sertão, mãe que me criou, leite cê nunca me serviu. Preta Bás foi que amamentou. Filho meu, filho do seu filho. No sertão, mãe preta me ensinou. Tudo aqui nós que construiu. Filho, tu tem sangue na go, como tem todo esse Brasil. No sertão, mãe preta me ensinou. Tudo aqui nós que construiu. Pretas Bás foi que amamentou. Filho meu, filho do seu filho.
sertão, mãe preta me ensinou. Tudo aqui nós que construiu. Filho, tu tens sangue na dor, como tem todo esse Brasil.